caso mais comum de projeto de canais é o caso em que eles apresentam um movimento permanente e uniforme. E se a gente olha aqui a curva, né, de energia desses canais, a gente tem aqui a altura da lâmina d'água, que é constante no caso do movimento uniforme, mas o canal tem uma inclinação no seu sentido longitudinal. O comprimento desse trecho do canal é L maiúsculo, e essa distância horizontal, que é diferente desse L, é um pouco menor, a gente está chamando de DH, distância horizontal. Se a gente desenha aqui a linha piezométrica, né, a gente tem aqui essa altura proporcional ao termo v ao quadrado 2g da equação de Bernoulli, e aqui a perda de carga. Se a gente tivesse a variação de energia zero da seção 1 para a seção 2 do canal, a gente teria o nível energético exatamente na mesma cota aqui. Como ele baixa um pouquinho, essa diferença é exatamente a perda de carga que a gente tem no canal. Bom, se essa lâmina d'água não variar com o tempo, ou seja, a vazão é constante, né? Então a gente diz que esse movimento é um movimento permanente. E se essa lâmina não variar com o comprimento, ou seja, com o espaço, o movimento é permanente e uniforme. Essa condição não necessariamente ocorre na prática, né? Na prática a gente tem pequenas variações, mas em grande parte dos casos a gente pode considerar os canais em movimento permanente e uniforme. Ou seja, essa velocidade, essa lâmina d'água, ela não varia quando a gente caminha nas seções, e também ela não varia com o tempo em cada seção. Bom, se a gente analisa aquele desenho anterior que a gente viu, a relação da perda de carga sobre o DH, a gente vai chamar de declividade do canal, ou seja, essa relação aqui, HF sobre DH. E ela vai nos dar exatamente, ela vai estar associada com esse ângulo θ. Né? Então ela vai ser a tangente de θ, então a gente chama de declividade. E a relação HF, que é a perda de carga sobre o L, que é o comprimento do trecho do canal, é equivalente ao seno desse ângulo, e a gente chama de perda de carga unitária, que a gente vai chamar de J. A perda de carga unitária é aquela que acontece por unidade de comprimento, semelhante ao que a gente viu no caso de perda de carga de sistemas de tubulação pressurizados. Bom, normalmente essa declividade é muito pequena nos canais, por exemplo, da ordem de 1 a 2 metros a cada 1000 metros. Então, nesse caso, seno e a tangente do ângulo θ podem ser considerados iguais, né? O valor numérico é igual. Então, essa perda de carga unitária ela pode ser substituída pela declividade. Ou seja, a gente tem esse seno de θ que é aproximadamente igual a esse tangente de θ. Então, a perda de carga unitária, a gente pode aproximar ela pela declividade. Então, desde que a gente tenha a declividade do canal, a gente pode calcular de forma muito próxima, né, a perda de carga. Bom, se essa declividade for constante, a gente deve procurar também manter constante o nível de água, para que a gente tenha aquelas condições de movimento permanente uniforme. Tá? Então, quando isso acontece, fisicamente, a força aceleradora, que é devida à declividade, ela é anulada pela força retardadora devido à perda de carga. Ou seja, a gente tem uma força aqui que está fazendo com que essa água escoa para esse lado, devido à questão da diferença de cota, mas a gente tem, ao mesmo tempo, acontecendo a perda de carga, de tal forma que elas se contrapõem. Bom, vamos ver algumas fórmulas aqui agora para o projeto desses canais. Então, a gente tem uma primeira fórmula que é chamada fórmula de Chese. E ela é derivada diretamente da equação que é a equação de Darcy-Weisbach, ou a fórmula universal para perda de carga, que nós estudamos lá em condutos forçados. Aqui a gente tem a perda de carga unitária, né, que é o J, ou seja, o L aqui da equação ele foi passado para o outro lado, dividindo, então isso aqui, esse J é perda de carga por unidade de comprimento. A gente tem a informação do raio hidráulico, né,
que aqui nesse caso a gente está considerando esse raio hidráulico igual a D sobre 4. Essa relação aqui é válida para um canal de seção circular. Quando a gente vai vendo os outros canais, a gente vai ver a relação específica para cada um daqui a pouquinho. Quando a gente substitui isso, então, na equação de perda de carga, a gente tem essa relação. E dessa relação, a gente pode isolar a velocidade. A gente tem, então, esse parâmetro. Esse raiz quadrada de 8g sobre f é um parâmetro constante. Né? Isso aqui são apenas números. Então, a gente pode substituir por uma constante c. Então, esse daqui é a fórmula de Chese, que ela relaciona a questão aqui da velocidade, raio hidráulico e perda de carga unitária. Então, note que a gente está usando aqui o raio hidráulico, né? Bom, este fator C ele é obtido de forma experimental. Se a gente usa o coeficiente de Manning, é possível determinar, através de análise dimensional, que esse fator C é igual ao raio hidráulico elevado a 1/6 dividido pelo N, onde esse N é o coeficiente de Manning. Então, a gente usando essa fórmula de Manning, usando essa informação aqui, a gente pode substituir na fórmula de Chese e a gente tem então a fórmula de Manning para velocidade, que é essa aqui. Então, a gente pode usar ou a fórmula de Manning ou a fórmula de Chese, sendo que aqui a gente tem a inclinação do canal e aqui a gente tem a perda de carga unitária. Se a gente tem ainda a substituição dessa velocidade pela relação Q sobre A, a gente pode derivar outras equações, por exemplo, uma equação que ela relaciona a inclinação do canal com essas outras variáveis, vazão, área, raio hidráulico e o coeficiente de Manning. E a gente pode isolar qualquer uma dessas variáveis aqui, né, nas necessidades de cálculo de projeto. Bom, aqui a gente tem dois exercícios que eu vou pedir para que vocês façam. No livro, que é o e-book que a gente está usando, existe a solução desses livros. A gente vai discutir isso daí também em sala de aula. Bom, vamos agora analisar o que a gente chama de canais de máxima eficiência. Então, esses canais de máxima eficiência são também chamados de canais de mínima resistência ou de máxima vazão. São aqueles que a gente tem o menor perímetro molhado em relação à área. Ou seja, a gente tem uma seção otimizada do canal. E a gente sempre deve procurar no projeto trabalhar com esses canais de máxima eficiência, porque a gente consegue a mesma vazão com menor relação de perímetro molhado em relação à área. Então, a gente vai ver para diversas seções quais são esses canais de máxima eficiência. No caso da seção circular, a gente tem já a própria forma dela, que representa a menor relação perímetro-área. Então, neste caso, a gente tem aqui o raio hidráulico, que é a relação A sobre o perímetro. A área é πd2 sobre 4, perímetro é π vezes d. Então, o raio hidráulico é d sobre 4. Quando a gente tem essa situação aqui dessa seção circular, a gente tem já uma forma otimizada. Mas se a gente tiver uma seção que não é exatamente circular, é uma seção aqui que é uma parte desse círculo. Então, se a gente tem uma altura h aqui e esse h é igual ao raio, a gente tem uma seção semicircular. Então, a gente tem aqui essa relação área sobre perímetro, que é igual ao raio sobre 2 ou h sobre 2. E essa situação, o canal será de máxima eficiência quando esse raio hidráulico for igual a essa altura sobre 2. Ou seja, no caso aqui de canais com seção circular, a gente obtém essas condições ótimas com a seção aqui completa do canal. E se o canal for um canal livre, né, tiver uma superfície livre, a gente obtém a máxima eficiência quando esse H é igual a 2 vezes o raio hidráulico, onde esse raio hidráulico é o diâmetro sobre 4. Ou seja, se a gente substituir aqui d sobre 4,
a gente tem então o H igual a metade do diâmetro. Ou seja, o H seria igual ao próprio raio. Numa seção retangular, a gente tem uma seção onde a gente obtém a máxima eficiência, considerando aqui a largura do canal L e a altura H, quando esse raio hidráulico é igual a H sobre 2. E quando a gente substitui aqui as equações, né, envolvendo aqui a área dividido pelo perímetro molhado, a gente pode relacionar a largura com essa altura H. Então a gente tem H igual a L sobre 2. Então essa condição aqui é a condição que nos vai dar a máxima eficiência de um canal retangular. Então a gente sempre deve procurar a altura H ser igual à largura dividido por 2. No caso de uma seção trapezoidal, a gente pode calcular essa condição de máxima eficiência usando a equação da área, que a gente viu agora há pouco. A gente pode isolar nessa equação da área o B. A gente pode escrever uma equação para o perímetro e depois substituir esse B que a gente obteve com a equação da área na equação do perímetro. Então a gente tem uma condição aqui dessa equação que nos dá o perímetro em função da área, da inclinação do talude e do H. Para máxima eficiência, esse perímetro tem que ser mínimo quando a gente modifica o H. Então a gente vai estabelecer a relação dP/dH igual a 0. Então, fazendo essa derivada dessa equação, dP/dH igual a 0, a gente obtém esse resultado, onde a gente pode calcular a área para a máxima eficiência. Com essa equação da área, a gente pode escrever também as relações entre B e H, usando as equações do slide anterior e substituindo nessa equação da área de máxima eficiência. Então, a gente pode obter essa outra equação, que nos dá a relação B sobre H. Então, a máxima eficiência de um canal trapezoidal ela é obtida quando a gente tem essa relação de B sobre H. Note que não é uma relação tão simples quanto a relação que a gente obteve no caso da seção retangular, ou seja, basta essa condição, ou da seção circular, que basta essa condição para ele ter a máxima eficiência. Então aqui a gente depende da inclinação do talude. E a gente pode então considerar diversas inclinações aqui e calcular essa relação. Então, para o canal retangular, a gente teria a inclinação do talude igual a 0. Então, essa relação aqui, ela automaticamente se torna a condição do canal retangular de eficiência máxima. E para outros valores de lambda, a gente pode calcular a relação B sobre H. Então, a gente pode construir, né, relações como essa aqui. Sendo que a gente pode estabelecer valores de lambda entre esses valores aqui. Por apenas 5 valores que a gente pegou. Ou seja, nos canais trapezoidais, a gente deve procurar essa relação aqui de B sobre H para a eficiência máxima. Temos aqui um outro exercício. Gostaria que vocês fizessem esse exercício. A gente vai discutir em sala de aula. Tem a solução lá no e-book que a gente está usando. E é isso daí. A gente continua isso lá na sala de aula. Até logo!